Vamos falarmos a palavra de Deus. O tema desta manhã é vinho. Está registrado em Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Bondoso e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento maravilhoso e que estamos na cabine dessa emissora para falarmos a Tua palavra. Abençoa os ouvintes, os internautas, Pastor Miguel, minha família, a família dele, todos os ouvintes, os internautas do apoio cultural, toda a nação brasileira, todas as corporações que estão em eminência, desde o soldado à alta hierarquia, o presidente ao vereador, os pastores aos cooperadores e os missionários. Abençoa toda a igreja da face da terra, em nome de Jesus. Amém. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui é o apóstolo Paulo que deixou registrado para mim, para você e para todos os salvos que têm compromisso com Deus. A declaração de Paulo, no versículo 18, demonstra que a plenitude do Espírito Santo depende do modo como o crente corresponde à graça que lhe é dada para viver em santificação. Isso quer dizer que a pessoa não pode estar embriagado com vinho e ao mesmo tempo cheio do Espírito Santo. Paulo adverte todos os crentes a respeito das obras da carne, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Além disso, os que cometem tais coisas não terão a presença interior do Espírito Santo, nem a sua plenitude. Noutras palavras, não ter o fruto do Espírito é perder a plenitude do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, meus queridos, é bem claro e nítido. Segundo item, enchei-vos do Espírito, enchei-vos, imperativo, passivo, presente, tem o significado em grego de ser enchido repetidas vezes. A vida espiritual do Filho de Deus deve experimentar a renovação constante mediante enchimentos repetidos do Espírito Santo. Meus queridos, o negócio é estreito, não é brincadeira. As pessoas que tinham vícios, quando vieram para Jesus, foram libertas, foram purificadas e as coisas velhas se passaram. E eis que tudo agora é novidade de vida. Você não pode ser templo do Espírito Santo e viver embriagado com bebidas alcoólicas. Você, quando participa da ceia, aquele vinho não é vinho afermentado, mas é o vinho da uva sem fermento, porque você já pensou, Jesus é o símbolo da ceia. O corpo de Jesus é o pão. E o vinho é o sangue. E o sangue de Jesus Cristo que purifica você de todas as misérias do anterior. Como é que poderia ser Jesus fazer a ceia com vinho embriagante? Porque um pouquinho de fermento leveda, contamina toda a massa. Então Jesus não ia fazer a ceia com vinho embriagante, fermentado, cheio de tudo quanto era coisa. Não, meu querido. Esse símbolo do vinho é
é o sangue de Jesus que purifica, ele é puro, ele é santo. Não é de qualquer maneira que toma o vinho também, na ceia. Então, meus queridos, tem pessoas por aí mudando os marcos bíblicos. Cuidado, meu querido, porque você está fazendo coisas erradas que não é bíblica. E você não pode tirar um tio ou um J nenhum versículo da Bíblia e ditar normas para te favorecer, quando a Bíblia diz: ai daquele que tirar um tio ou um J, não tem parte da árvore da vida. Então tem que ser conforme a Bíblia manda e não conforme os meus desejos para me favorecer a mim e a você e a nós. Não, a Bíblia não tem erro. Se tiver erro, é porque você que está traduzindo errada. Tem que ser conforme ela é e não tem negócio de mudar. Ela não é a carta magna do país que caduca devido à evolução, não. Cada dia ela se renova. A Bíblia Sagrada, ela se cumpre todos os acontecimentos, porque ela é escatológica, doutrina das últimas coisas. Antes de acontecer, Deus já preparou as coisas e já sabe tudo que vai acontecer, e é paulatinamente que vai tendo os acontecimentos em todo o globo terrestre, tanto da igreja como as coisas do mundo, que vai acontecer as coisas que Deus corrige, e assim sucessivamente. O primeiro item: o cristão deve ser batizado no Espírito Santo após a conversão, buscar, mas também deve renovar-se no Espírito repetidas vezes para a adoração a Deus, serviço e testemunho. Segundo, experimentamos enchimentos repetidos do Espírito Santo quando mantemos uma fé viva em Cristo Jesus. Estamos repletos da palavra de Deus, oramos, damos graça e cantamos ao Senhor, servimos ao próximo e fazemos aquilo que o Espírito Santo quer, porque nós somos servos e o servo faz o querer do seu Senhor. Terceiro, alguns resultados de ser cheio do Espírito Santo são a falar com alegria a Deus, em salmos, hinos e cânticos espirituais. B, dar graças, ser sujeitados uns aos outros. Segundo, Gênesis 9 e 20, Noé planta uma vinha. Você vê? Não é proibido plantar vinha não, irmão. A uva, ela tem bastante coisas boas para fazer suco, para chupar a uva, entendeu? E assim sucessivamente. Mas o vinho que é feito, comercializado, para que é fermentado, ele não pode ser usado por cristão. Cristão significa aqueles que foram salvos, que servem a Cristo, que segue o caminho que é Cristo. Gênesis 9, 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Esta vinha custou caro devido Noé não vigiar, e foi uma coisa terrível. Verso 21, em Gênesis: e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Está vendo o acontecimento? Aqui, Noé embriagou-se e ficou despido, ficou bêbado, e foi deitar, e ficou de qualquer maneira, e foi um exemplo mau para os filhos e para neto, e assim sucessivamente. Vamos em frente. Gênesis 9 e 22. E veio Cã, o pai de Canaã, a nudez
de seu pai, e fez-lhe saber a ambos seus irmãos fora. Entendeu? Cã, o pai de Canaã. O pecado de Cã constituiu em não honrar nem respeitar seu pai. Ao invés de cobri-lo, ele expôs a sua condição deplorável. Veja bem, esse filho viu o pai numa situação de espírito, entendeu? Em vez de cobrir o pai e ficar quieto, foi fazer chocarrice. Meu querido, e nada é oculto aos olhos de Deus, e foi um pecado grande, porque foi transmitido um para o outro, e foi uma chocarrice. Mas os dois filhos de Noé, Sem e Jafé, foram diferentes. Veja que coisa diferente. 9 e 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os ombros, e os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Veja o comportamento desses dois filhos, e Deus amaldiçoou. Foi porque Noé, sabendo depois de tudo que tinha acontecido, amaldiçoou a Cã, entendeu? E a maldição continuou. Não com os dois, Jafé e Sem, porque eles tiveram atitude digna de filho que honra, que zela, que vela pelo pai, pela moral. Não olharam nem viram sequer como se encontrava. Foram lá com o rosto virado e cobriram o seu papai e deixaram ele em ordem. Era assim que tinha que ter feito. Tanto Cã como Canaã não era fazer uma coisa dessa. A embriaguez, estava embriagado, e a pessoa quando está embriagada é uma coisa horrenda, ele se deprava mesmo. Então por isso que as pessoas que passaram pelo processo da transformação vicária do sangue de Jesus Cristo, que simboliza o vinho, não pode participar de vinho fermentado que embriaga, e vem acontecer dados prejudiciais à família e mau testemunho, tanto da mãe como o pai, e com o filho também, entendeu? Então, meus queridos, afasta-te do mal, porque essas coisas acarretam esses problemas, e ficou registrado na Bíblia, para exemplo meu, seu. Agora, as pessoas que querem transformar, tirar os versículos da Bíblia e mudar, aí eles arrumam uma brecha para tapar buraco, mas não se tapa não, viu, meu querido? O negócio é estreito. A Bíblia não dá margem de abertura para o pecado, nem para a desobediência, nem para a depravação. Gênesis 9, 24. E despertou Noé. Noé acordou do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. Ele foi inteirado, viu? Foi propagado esse acontecimento. Gênesis 9, 25. E disse, olha aí, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. Maldito seja Canaã. Quando Noé ficou sabendo do ato desrespeitoso de Cã, pronunciou uma maldição sobre Canaã, filho de Cã, não sobre o próprio Cã. Primeiro item, talvez Canaã estivesse de alguma maneira envolvido no pecado de Cã, ou tivesse os mesmos defeitos de caráter
do seu pai. A maldição prescrevia que os descendentes de Canaã, os quais não eram negros, seriam oprimidos e controlados por outras nações. Por outro lado, os descendentes de Sem, olha a diferença do justo, aquele que serve a Deus, que obedece, e do ímpio. Sem e Jafé teriam a bênção de Deus. Está vendo que coisa maravilhosa? Quando um filho honra o pai e a mãe, por isso a Bíblia já relata: honra teu pai e tua mãe, serás feliz aqui na terra e será uma bênção. Segundo It, essa profecia de Noé era condicional a todas as pessoas a quem ela foi dirigida. Qualquer descendente de Canaã que se voltasse para Deus receberia também a bênção de Sem, mas também quaisquer descendente de Sem e de Jafé que se desviasse de Deus teria a maldição de Canaã. Então, meu querido, os filhos têm que seguir os parâmetros, a obediência de Deus e não sair do caminho, não se contaminar, porque se os filhos de Sem ou de Jafé se contaminasse, receberiam o castigo como os filhos de Cã e de Canaã, porque a desobediência acarreta o pecado, e o pecado consumado, a morte. Gênesis 19, 31. Então, a primogenitude desse menor, nosso pai é já velho e não há varão na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Então, a primogênita disse a menor: nosso pai é já velho e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Gênesis 32, 19 e 32. Vem depois a beber vinho ao nosso pai e deitamo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Aqui está mais uma desobediência dessas duas moças que deram bebida para o seu pai e ele se embriagou e deu assim sucessivamente. Elas adulteraram com ele e desse adultério cada uma teve um filho com seu nome. Vamos em frente. E deitaram a beber vinho a seu pai. Naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando se deitou, nem quando se levantou, porque ele estava embriagado, viu? E deram a beber vinho ao seu pai, as filhas de Ló. Está vendo essas duas filhas de Ló? Praticaram um ato de sexualidade com seu pai, embriagando ele com vinho. Ele ficou bêbado, não sabia nada, e através de cada uma nasceram um filho com herança, né? Filho, avó e pai. Que coisa horrenda, que coisa ridícula. É avó e pai, pai e avô. Poderá acontecer uma coisa dessa hoje? Não, meu querido, não pode. Isso tudo vem por causa da desobediência e do vinho embriagante que faz essas coisas horrendas e da desobediência. E deram a beber vinho a seu pai. E as filhas de Ló foram culpadas do pecado do incesto e Ló do pecado de embriaguez. Então Ló pecou também e elas também, e um abismo chama outro abismo, e assim sucessivamente.
primeiro item, sem dúvida, o convívio achegado dessas moças com os ímpios habitantes de Sodoma, tolerado por seu pai, fez-las adotar baixos padrões morais de conduta. Por lá ser indulgente com a impiedade, ele perdeu a família e teve uma descendência ímpia. Isso que acarreta, o pai tem que corrigir, tem que falar para os filhos. Se eles não obedecem, é problema dele, mas no encape, safadeza de filho, depravação e nem mentira e nem coisas que não condiz com a palavra de Deus. Não. Segundo item, Ló tornou-se um exemplo de pai crente, cuja fé e perseverança bastaram para ele se salvar, mas não para salvar a sua família. Aprendeu tarde demais que os verdadeiros caminhos da fé é ensinar nossa família a separar-se do mal e não amar o mundo. Não ameis o mundo não, irmão, com suas misérias e seus filhos se envolvem no caminho da perdição e você não corrige, nem sequer fala, tem medo deles? Não, meu querido, fale, porque você falando, se eles não obedecem, o problema dele é com Deus. Eles vão pagar o tributo da desobediência. Gênesis 19, 34. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: veja aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Que coisa depravada, deprimente. Demos-lhe a beber vinho e também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservamos semente de nosso pai. Tá vendo a desobediência? Elas passaram na frente de Deus, porque Deus tem seus planos e elas não poderiam fazer um negócio desse, porque é uma afronta ao Pai e o Pai Celestial, porque Deus ia preparar e elas iam, se fosse da vontade de Deus, ter filhos, mas não desta maneira, com maracutaia, com mentira, com depravação. Eu vou repetir esse versículo. É 19:34. Em Gênesis, e sucedeu no outro dia que a primogênita, ou seja, a primeira, disse à menor. Em vez dela dar um conselho maravilhoso para a menor, foi dar o mesmo conselho. O conselho do ímpio é coisa terrível, irmão. A menor disse a menor: veja aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber, dá mais vinho para ele, entendeu? Ele já estava embriagado aquele dia, ia dar novamente vinho para embriagar, para cá a menor tivesse relação e tivesse gerado um filho também. E demos a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservamos semente de nosso pai. Tá vendo? Que coisa terrível. Gênesis 19:35. E dera a beber vinho a seu pai, e também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Estava completamente embriagado, e a bebida alcoólica, a pessoa perde o sentido, perde a vergonha, perde o caráter e se torna uma coisa horrenda, deprimente. Meu querido, eu sei disso. Quando eu era jovem, que eu não era evangélico, mas eu conhecia o evangelho, e eu sei o quanto, quando eu começava a beber, era uma coisa horrenda.
E não é diferente hoje não. Então precisa ter muito cuidado. Gênesis 19, 36. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Já pensou que coisa horrenda? É pai, avó. Não existe uma coisa dessa, não pode existir. Isso é uma depravação, uma falta de vergonha à família. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Então ele era pai e avô. Que coisa horrenda, não? É o cúmulo uma coisa dessa. Gênesis 19, 37. É Bíblia, viu, meu querido? Não tem negócio de conversa furada, não. Pode acompanhar. E teve a primogênita, é a primeira, um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje, de toda essa nação, desta linhagem dos Moabitas até o dia de hoje. Conclusão: sobre Moabe, significa em hebraico família de um pai. Já pensou? O filho da união incestuosa de Ló com sua filha primogênita tornou-se o pai dos Moabitas. Gênesis 19, 37. Incesto significa união ilícita entre parentes, quando não pode haver essas coisas depravantes, que é uma coisa horrenda. Deus no Sagrado disse não, irmão. Incesto significa união ilícita entre parentes próximos. Foi este acontecimento lamentável entre as filhas de Ló. Gênesis 19 e 38. E a menor também teve um filho e chamou o seu nome Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Anom até o dia de hoje. O significado da palavra Ben-Amim em hebraico: filho do meu povo, neto de Ló e pai dos Amonitas. 19 de Gênesis 38. Filho de Ló e neto por causa do vinho que as filhas deram para ele ficar bêbado, e tiveram relações sexuais com ele. Coisa terrível. Isso é terrível mesmo. Agora, Levítico 10 e 8. E falou o Senhor a Arão dizendo: olha o conselho de Deus para Arão. É uma alerta, uma advertência. Levítico 10 e 9. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo nunca bebereis quando entrares na tenda da congregação. Olha o que Deus está alertando para Arão e para a sua família. Vou repetir: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, meu querido, se a Bíblia, mas é Velho Testamento. Não, senhor, a palavra de Deus é imutável. Ninguém está falando de lei e ninguém está falando das coisas da lei e da graça. Não, aqui é obediência para não andar embriagado, praticando esses atos horrendos que está registrado, que foi uma vergonha, lastimável os acontecimentos desses, para que não venha acontecer comigo, com você e com a igreja, para que o nome de Jesus Cristo seja cada dia mais honrado, não desonrado. Viu, meu querido? Não a mim, nem a você, mas toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Vinho não bebereis,
abstinência do vinho embriagante era uma exigência para todos os sacerdotes no desempenho de Deus deveres religiosos. Tá vendo? Não podia. Primeiro item, esperava-se deles que fosse vasos santos. Olha, o povo olhava e via e contemplava. Olha a resposta aqui. Esperava-se deles que fossem vasos santos diante de Deus e das pessoas as quais deviam solenemente ensinar o caminho de Deus. O caminho de Deus não é uma mesa forrada, cheia de bebida alcoólica, comemorando o Natal, não, meu querido. O caminho do Senhor, ele é estreito e vai apertando, e ele é difícil, mas vai até o fim. Não recue, porque aquele que recua, ele não tem prazer naquele que recua, nem naquele que desobedece. É melhor obedecer do que sacrificar. Segundo item, a violação deste preceito da abstinência era tão grave que acarretavam a pena de morte. A lição é clara: Deus considerava qualquer quantidade de bebida embriagante incompatível com seus elevados padrões de piedade e com o sábio discernimento e sensibilidade para com a liderança do Espírito Santo. Tá vendo, meu querido? Não pode participar dessas coisas. Números 6 e 3. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberai, nem uvas frescas, nem seca comerá. Viu? Juízes 13:4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Tá vendo, irmão? O cristão é separado, ele é templo do Espírito Santo de Deus e tem que andar no altar e ser dirigido pelo Espírito Santo, não pelos prazeres carnais. É, meu querido. Guarda-te de que beba vinho ou bebida forte, enquanto a mãe de Sansão recebeu ordem para evitar beber vinho e quaisquer outras bebidas fermentadas durante a sua concepção e gravidez por motivos espirituais. A ciência médica moderna dá o mesmo conselho por problema físico. Os mais destacados especialistas em defeitos congênitos do ser humano adverte que se a gestante, ou seja, a mulher que está grávida, ingerir bebida alcoólica, mesmo em doses mínimas durante a concepção ou gravidez, corre um grande risco de abortar ou causar defeitos e lesões congênitas e incuráveis nos seus neném. Tá vendo? A gente vê por aí que nós temos olho, ninguém está cuidando da vida de A nem de B. Mulheres grávidas com cigarro na boca e com as copos cheios de bebida alcoólica, e aquilo tudo vai contaminar o neném que está no seu ventre. Cuidado, minha querida, desperta, acorda, ouve a palavra de Deus. Tanta pregação que tem por aí para você e todos que estão nessa situação ouvir e dar crédito e se libertar da escravidão de Faraó, da miséria e da depravação, para que teu neném não venha ser um neném problemático eternamente, e o culpado é você, e você vai pagar o preço diante de Deus. Segundo Samuel 13:28. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo:
outra coisa terrível, é o vinho no meio, a bebida é uma coisa horrenda. Tá vendo? Esse irmão de Absalão praticou um ato terrível, mas ele tinha na mente que um dia iria destruir ele por causa da sua irmã. Veja bem, vamos em frente. 2 Samuel 13, 28. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: temai, sentido, quando o coração de Anon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri a Anon, então